Olá, ora cá estou eu, mais uma vez, para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Nelly Sachs, que foi uma poetisa e dramaturga de língua alemã e cidadania sueca, nascida em 1891 em Berlim, na Alemanha, de etnia judaica. Refugiou-se na Suécia com a sua mãe em 1940, tendo falecido em 1970 na cidade de Estocolmo, vítima de cancro. Nelly Leonia Sachs nasceu em Berlim a 10 de dezembro de 1891. Era filha única de um inventor e industrial próspero e cresceu na zona nobre da cidade. A família pertencia à comunidade judaica de Berlim, mas não frequentava a sinagoga nem celebrava os feriados judaicos. Nelly recebeu instrução na sua confortável casa burguesa e numa escola particular de raparigas, até ingressar numa escola secundária lá em Berlim. Incentivada pelo pai, que aspirava que ela viesse a tornar-se bailarina, estudou dança, música e literatura. Esta formação viria a influenciar depois o ritmo dos seus futuros poemas. A partir da década de 1920, começou a publicar alguns dos seus poemas na imprensa e despertou a atenção do romancista Stefan Zweig, publicando, sob a orientação deste, o seu primeiro livro, com o nome Legenden und Erzählungen, que em português seria Lendas e Contos, no ano de 1921. Obra essa que passou despercebida e que não teve uma continuidade imediata. A Nelly Sachs apaixonou-se pelos livros desde muito nova, desde muito cedo, e quando tinha 15 anos, leu e adorou a saga de Gösta Berling, que é escrita em 1891 pela sueca Selma Lagerlöf, que foi galardoada com o Prémio Nobel de 1909 e que é considerado um dos melhores romances, não só de Lagerlöf, como de toda a literatura europeia e mundial. Ficou de tal maneira apaixonada pela obra que resolveu escrever à Selma Lagerlöf e iniciou-se assim uma correspondência que viria a durar cerca de 30 a 35 anos. Aos 17 anos, ela ter-se apaixonado por um jovem, relacionamento de que pouco se sabe, o qual depois foi levado para um campo de concentração, e este facto pesou muito nos sentimentos de perda e de solidão que são relatados na poesia de Nelly, que ela escreveu não só naquela altura, como depois mais tarde. No ano de 1930, o seu pai morreu e por isso a mãe ficou ao seu cuidado. A Nelly tornou-se membro ativo do Berlin Jüdischer Kulturbund, que era a Sociedade Cultural Judaica de Berlim, e ali fez leituras de poesia e conviveu com autores, entre eles o poeta Gertrud Kolmar. Entretanto, o antissemitismo assumia formas cada vez mais violentas e Sachs ficou traumatizada e incapaz de falar durante 5 dias depois de ter sido interrogada pela Gestapo e do seu apartamento ter sido saqueado. No final dos anos 30, Nelly Sachs era já uma escritora madura e publicada,
E tendo a sua escrita até aí sido influenciada pelo romantismo alemão, que nessa altura já estava assim a ficar um bocado desconsiderado, né? Agora era o realismo que era a grande força. Talvez por isso a sua poesia só recebeu grande reconhecimento depois de sair da Alemanha para o exílio e passar a refletir o martírio do povo judeu às mãos dos nazis. No ano de 1939, a ascensão do nacional-socialismo cada vez maior, né? E com o início da Segunda Guerra Mundial, a situação tornou-se periclitante e a Nelly Sachs resolveu pedir ajuda à Selma Lagerlof, a sua amiga, como já falámos, para conseguir fugir lá da Alemanha. O salvo-conduto chegou ao mesmo tempo que a ordem de deportação para um campo de concentração. Isto na primavera de 1940. No entanto, com a ajuda de amigos alemães e também do príncipe Eugen lá da Casa Real Sueca e da Selma Lagerlof, ela conseguiu apanhar o último avião de Berlim para a Suécia e fugir na companhia da mãe rumo a Estocolmo, onde chegou no dia 16 de maio de 1940. Assim que chegou, teve a triste e infeliz notícia da morte da amiga escritora Selma Lagerlof, que assim nunca chegou a saber do bom resultado da sua intercessão por elas. As experiências por que passou transformaram a Nelly Sachs na porta-voz pungente para a tristeza e anseios dos seus irmãos judeus. Ela conseguiu salvar-se do nazismo, mas, tal como tantas outras vítimas, viveu mal com o trauma da sobrevivência, pois deixou de escrever durante há vários anos. A poesia romântica que ela cultivava deixou de servir para o Holocausto, para começar a narrar os factos do Holocausto. E assim ela ficou calada até que recebeu uma notícia fim da morte, do desaparecimento de aquele grande amor dela da juventude num campo de concentração. E isso despoltou a sua fúria, não é? E começou a escrever. Na Suécia, enquanto durou a Segunda Guerra Mundial, ela estudou sueco, e enfim, e para conseguir sobreviver, dedicou uma grande parte do seu tempo a traduzir poetas suecos para o alemão, entre eles o Gunnar Eckerlöf, o Johannes Eltfed e o Karl Wennberg. Ela depois, durante 7 anos, viveu lá com a mãe, que se chamava Margareta, já muito velhinha, muito envelhecida, num pequeno apartamento que alugaram lá em Estocolmo. E depois, quando então a mãe morreu, no dia 7 de fevereiro de 1950, Sachs afundou-se numa depressão profunda e teve que ser hospitalizada por várias vezes, intermitentemente, entre os anos de 1959 e de 1962, como forma de combater a paranoia da perseguição que nunca mais já a abandonou completamente. A carreira de Nelly Sachs como poeta só começou, portanto, verdadeiramente depois então de emigrar, quando ela tinha, portanto, já uma idade de cerca de 50 anos. O seu primeiro volume de poesia, que em português teria o nome de As Moradas da Morte, e que saiu em 1947,
incide na vitimização do povo hebraico através dos tempos, cumprindo o que a poetisa acreditava ser uma predestinação do seu povo. Embora os seus poemas sejam escritos num estilo intensamente moderno, com uma abundância de metáforas lúcidas, mas também lembram a linguagem profética típica dos livros do Antigo Testamento, da Bíblia. Nomeadamente as coleções de uma que se chamaria em português Eclipse das Estrelas, que saiu em 1949, e uma outra que seria E Ninguém Sabe Para Onde Ir, que é de 1957, e ainda uma terceira, Flucht Verwandlung, que seria em português Voo e Metamorfose, que saiu em 1959. Todas elas repetiram e desenvolveram e reforçaram este ciclo de sofrimento, de perseguição, de exílio e de morte que caracteriza a vida do povo judeu sob o jugo do nazismo e que se transforma nesta poderosa linguagem metafórica de Nelly Sachs, já presente também noutras obras da sua autoria, e que assim vieram confirmar esta sua escrita como mensagem de sofrimento, do sofrimento do seu povo. Das várias peças de teatro que ela escreveu, a mais conhecida é uma que se chama em alemão Eli, ein Mysterienspiel vom Leiden Israels. Seria em português Eli, uma peça de mistério sobre o sofrimento de Israel, que saiu em 1951. Esta peça foi transmitida lá na Alemanha Ocidental, como peça de rádio, e foi amplamente aclamada. De facto, foi um sucesso. Era uma obra que contava a história do assassinato de um menino polaco de 8 anos de idade e depois da procura do assassino, daquele que o tinha assassinado. Outros trabalhos de Nelly Sachs, entre outros, são as coleções de poesia que em português se chamaria Viagem ao Além, de 1961. Outra que é o Audition-Sterne, que em português seria Ó as Chaminés, que toma o nome de um dos poemas, que é talvez o mais conhecido dessa coletânea, e que saiu em 1967. Verzauberung, que em português seria O Encantamento, de 1970. Depois uma outra que em português seria Procure pelos Vivos, de 1971. E ainda outra, que era o Zeichen und Sand, que era Os Sinais da Areia, que que saiu em 1962, é uma recolha não de poemas, mas de dramas em verso, peças em verso. A Nelly Sachs ganhou inúmeros prémios, especialmente na Suécia e na Alemanha, incluindo o prémio do Clube dos Poetas Suecos em 1958, o prémio Dorsta Ulshoff no ano de 1960, o prémio de literatura da cidade de Dortmund em 1961 e o prémio da paz dos livreiros alemães em 1965. Desde o ano de 1961, a cidade de Dortmund concede o prémio Nelly Sachs, portanto instituiu um prémio literário com o nome dela. Também a cidade de Berlim a nomeou cidadã honorária no ano de 1967. Portanto, para além destes e de outros galardões que ela recebeu, a Nelly Sachs foi reconhecida como a primeira mulher de língua alemã a ganhar o Prémio Nobel de Literatura de 1966. Eu penso que mulher nascida na Alemanha, que é mesmo a única. Há depois a Elfriede Jelinek, galardoada mais tarde, mas essa é austríaca, embora também de língua alemã.
Portanto, ela partilhou o prémio Nobel desse ano, 1966, com o romancista israelita Samuel Joseph Agnew, de que falarei quando chegar a vez dele por ordem alfabética, e quando chegar falarei dele. Ela foi elogiada pelo Comitê Nobel por ser portadora de uma mensagem de consolo para todos aqueles que desesperam com o destino do homem. E pela sua notável escrita lírica e dramática, que interpreta o destino de Israel com uma força tocante. A Nelly Sachs faleceu de cancro, como já disse no início, lá em Estocolmo, no dia 12 de maio de 1970, poucos dias depois do seu grande amigo Paulo Celan se ter suicidado em Paris. Ora, o Paulo Celan era um romancista também alemão que tinha infelizmente, experimentado os horrores de Auschwitz e que tinha sobrevivido fisicamente, mas infelizmente não psiquicamente. Ele ficou traumatizado para o resto da vida, vindo a consubstanciar-se no seu suicídio, não é? Como já vimos. E, portanto, os horrores do que passou estão bem patentes nos seus romances, na sua escrita. A Sachs e o Celan admiravam-se mutuamente, admiravam a escrita um do outro e foram amigos durante mais de 16 anos, até à morte, quase simultânea, por diferença de poucos dias um do outro. Relação essa que está retratada num livro que reuniu as cartas, a correspondência trocada entre eles e que se chama Briefwechsel Paul Celan, Nelly Sachs. Portanto, em português, correspondência Paul Celan, Nelly Sachs, que foi publicado no ano de 1996. Ora bem, sobre Nelly Sachs, que eu saiba, não há assim nenhum dos seus livros publicado integralmente em Portugal. Há aqui uma coletânea, uma seleção de poemas feita por Paulo Quintela, o grande Paulo Quintela, para a Portugália, e que foi editado no princípio dos anos 60. É uma antologia que reúne poemas dela, retirados de vários livros. Eu iria aqui aproveitar, penso que ainda tenho uns minutos, para vos ler alguns poemas. Eles são, por regra, muito emotivos, são dramáticos, e eu, quando os leio, normalmente tenho muita dificuldade em não me emocionar. Portanto, peço já imediatamente desculpas se a voz me embargar um bocadinho em alguns. Aliás, ainda não estou a ler nenhum e já estou um bocadinho incomodado. Porque eles realmente tocam-nos o fundo do coração do leitor e não há quem seja capaz de resistir à beleza, mas também à dor e ao sofrimento espelhado nestas obras. E então, eu iria começar por ler aquele que eu já ali falei, que dá o nome àquela coletânea de o Ó Chaminés. Estas chaminés são as chaminés dos fornos crematórios, né? dos campos de concentração, onde os judeus eram incinerados. Ó chaminés, sobre as moradas da morte engenhosamente inventadas, quando o corpo de Israel, desfeito em fumo, partiu pelo ar. Como limpa chaminés numa estrela o recebeu, que se fez negra, ou era um raio de sol. Oh, as chaminés, vias da liberdade para o pó de Jeremias e de Jó. Quem vos inventou e compôs pedra sobre pedra, de fumo, o caminho aos fugitivos? Oh, as moradas da morte,
de arranjo convidativo para o hospedeiro, outrora hóspede. Ó dedos, pondo a soleira de entrada como uma faca entre vida e morte. Ó vós chaminés, ó vós dedos, e o corpo de Israel em fumo pelo ar. Ela invoca muitas vezes não só a imagem das chaminés, mas os dedos das mãos que os mataram. Bem, iria ler-vos agora a seguir um outro poema que também é muito difícil não chorar com ele. Sobre os sapatos. Os sapatos que eram retirados, que lhes eram retirados antes de os matarem, não é? Portanto, eles aproveitavam tudo o que tinha valor ainda. Os sapatos. Então vamos lá ver. Mas quem despejou a areia dos vossos sapatos quando tivestes de erguer-vos para morrer? A areia que Israel trouxe para casa, a sua areia de peregrinar. Areia ardente do Sinai, misturada com as gargantas dos roxinóis, misturada com as asas da borboleta, misturada com o pó da saudade das serpentes, misturada com tudo o que caiu da sabedoria de Salomão, misturada com o amargor do mistério do vermute. Ó vós, dedos, que despejastes a areia dos sapatos de mortos, amanhã já vós sereis pó nos sapatos de vindouros. Aqui fala da borboleta, que é outra imagem que ela muitas vezes refere. E dos sapatos, dos dedos, falta a falar dos dedos. Eu gostaria de vos ler agora sobre o seu amado, que nós pensamos que, aqui há, digamos que uma mistura, será não só aquele jovem de que ela se tinha se apaixonado quando era nova e que depois morreu no campo de concentração, mas este amado é talvez todo o povo de Israel que sofreu e morreu nos campos de concentração. Também a ti, ó meu amado, duas mãos nascidas para o ofertar, te arrancaram os sapatos antes de te matar. Duas mãos que têm de ofertar-se quando em pó se desfizerem. Os teus sapatos eram da pele de uma vitela, por certo, bem curtida, tingida, furada da sovela. Mas sabe-se lá onde mora ainda um último hálito vivo. Durante o curto apartamento entre o teu sangue e a terra, pouparam eles dentro de si areia, como numa ampulheta, a cada momento a morte enche. Os teus pés. Os pensamentos corriam à frente deles e chegaram tão depressa a Deus que os teus pés se cansaram e se feriram para alcançar o teu coração. Mas a pele de vitela, sobre que passara, lambendo a língua ardente, a vaca-mãe, antes de a esfolarem, foi mais uma vez esfolada dos teus pés, esfolada. Oh, meu amado! Aqui, neste que se chama O Cor dos Órfãos, que faz parte de um grupo de poemas que são cores, o cor disto, o cor daquilo, o cor do outro. Este aqui é o Cor dos Órfãos. E nestes órfãos ela espelha os que sobraram, os que não morreram, que ficaram órfãos dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus tios, dos seus avós.
e que vivem esta amargura, como eu falava ali, de, de terem salvado. Para eles no fundo, é amargurante terem sobrevivido. Sofrem por não terem morrido. Acho que deviam ter ido com eles. Eu penso que ao falar dos órfãos, ela quer se referir a todos os sobreviventes como ela. Nós, órfãos, queixámo-nos ao mundo. Cortaram-nos o nosso ramo e atiraram-no ao fogo. Lenha de queimar fizeram dos nossos protetores. Nós, órfãos, jazemos nos campos da solidão. Nós, órfãos, queixamo-nos ao mundo. Na noite, os nossos pais jogam conosco às escondidas. Por trás das dobras negras da noite, as suas faces nos olham. Falam as suas bocas. Lenha seca fomos nós nas mãos de um lenhador. Mas os nossos olhos fizeram-se olhos de anjos e olham para vós. Através das dobras negras da noite, eles olham. Nós, órfãos, queixamo-nos ao mundo. Das pedras fizemos os nossos brinquedos. Pedras têm caras de pai e de mãe. Não murcham como flores, não mordem como bichos e não ardem como lenha seca quando as metem no forno. Nós, órfãos, queixamo-nos ao mundo. Mundo, porque nos tiraste das nossas mães terras. E os pais que dizem: meu filho, és parecido comigo. Nós, órfãos, não somos parecidos com mais ninguém no mundo. Ó mundo, queixamo-nos de ti. Eu gostava de agora ler um pequeno poema que ela escreveu em louvor da mãe, da sua querida mãe. Estás sentada à janela e neva. O teu cabelo é branco e as tuas mãos. Mas nos dois espelhos da tua face branca conservou-se o verão. Terra para os prados erguidos para o invisível. Bebedouro para as corças de sombra à noite. Mas queixosa mergulho na tua brancura, na tua neve, donde a vida tão de manso se afasta, como depois de uma reza dita até ao fim. Oh, adormecer na tua neve, com toda a dor no hálito de fogo do mundo. Enquanto as linhas suaves do teu rosto mergulham já em noite marinha para novo nascimento. E agora, para terminar mesmo, um pequenino poema de esperança, que eu peço que de esperança, porque a sua poesia era de lamento, era de dor, de sofrimento, mas também ela sonhava num futuro melhor para a humanidade e que os homens não eram assim, por regra. Aquilo havia de terminar. Gastas as entranhas do tempo no âmbar do teu rosto, a tempestade noturna vem flamejante. Mas o arco-íris já atrela as cores nas listras esfumadas de consolo. Ora, o arco-íris, símbolo da paz, símbolo da boa harmonia, símbolo da aliança, o arco-íris já estava a começar a atrelar as cores, a compor-se para salvar a humanidade.
Deixo-vos com este poema de esperança. Espero que tenha gostado. Por aqui me fico, mais uma vez, hoje muito emocionado. E se Deus quiser, para a semana, cá estarei de novo a falar-vos de um outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Passem muito bem.